Então vamos lá, revisão. Vai começar com um sistema de equações diferenciais. A gente vai ver um exercício de cada tópico. Ao final, né, basicamente vai cair tudo na prova, só que eu comento como vai ser a repartição dos exercícios. Não vai dar para colocar tudo numa única prova, né? Ou melhor, fazer todos os exercícios na prova. Então vamos fazer aqui dois, a letra A e a letra E da lista, não são para entregar. E uma é do caso 2 e outra do caso 3. O caso 1, para sistema de equações diferenciais, não vai cair, porque eu já havia falado que era muito fácil. Não tinha nem graça, ele não vai acabar não caindo. Mas o caso 2 ou 3 pode cair sim. Então, primeiro, começar aqui para a letra A. Lembrando que a gente faz, a gente tem o sistema de equações, a gente só vai trabalhar aqui com a parte dos coeficientes da parte que não tem derivadas, né? Então, x' igual a x menos y, y' igual a menos x mais y. Então, a gente vai trabalhar só com o lado direito aqui da igualdade. Na verdade, a gente vai trabalhar só com os coeficientes, os números que estão multiplicando as letras x e y. Então, o lado direito aqui da igualdade, eu escrevi da seguinte maneira, na notação matricial. Se já fizeram álgebra linear, então conseguem escrever dessa forma. Então, fica 1 menos 1 vezes o vetor xy. Se fizer a multiplicação, ó, primeiro vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo. Então, fica x mais menos 1 vezes y, ou seja, x menos y. Embaixo a mesma coisa, ó, menos x mais y, beleza? Aí despreza, né, aqui o xy, na verdade trabalha só com a matriz dos coeficientes mesmo. A gente calcula os autovalores e autovetores dessa matriz. Como que a gente calcula um autovalor? Primeiro a gente pega na diagonal principal, lá na matriz, né, na diagonal principal retira um lambda, que foi o que aconteceu aqui, ó. Retirei um lambda do A11 e retirei um lambda do A22. Não fiz nada com A12 nem com A21. E agora calculo o determinante igual a zero. Aqui é uma matriz 2 por 2 vai dar um determinante de segundo grau. Ou melhor, um determinante de segundo grau. Uma matriz de ordem 2 por 2 e um determinante, que o determinante vai dar uma equação de segundo grau. Isso, a equação que eu estava procurando a palavra. Equação de segundo grau. Então, como calculo o determinante 2 por 2? Diagonal, multiplicação da diagonal principal menos a multiplicação da diagonal secundária. Assim, ó. 1 menos lambda vezes 1 menos lambda, menos 1 vezes menos 1. Então aqui vai dar, como é a mesma coisa que menos 1 menos lambda ao quadrado, fica quadrado primeiro, menos 2 vezes primeiro vezes segundo, mais quadrado segundo. Só troquei a ordem. Ficou lambda quadrado menos 2 lambda mais 1. Só dessa multiplicação. Menos com menos mais, com esse menos 1 vezes 1, 1. Fica lambda quadrado menos 2 lambda mais 1 menos 1. Corta esse mais 1 com esse menos 1. Então fica só lambda quadrada menos 2, lambda igual a zero. Então aqui faz Bhaskara, ou só olhar, tem lambda no primeiro, tem lambda no segundo, dá para tirar o lambda em evidência. Fica lambda que multiplica lambda menos 2 e a gente vai chegar nos dois valores aqui. Coloquei aqui só no lambda 1 igual a 2 e lambda 2 igual a zero, para ficar igual tá na resposta da lista. Tá? Mas tanto faz a ordem. Poderia colocar 0 e 2 também, dá na mesma, não vai mudar nada. A resposta vai ser a mesma. Então, lambda 1 igual a 2 e lambda 2 igual a zero. O que a gente faz agora? Tem que calcular os autovetores. Um autovetor por lambda 2 e um lambda igual a 2, melhor dizendo, e um autovetor por lambda igual a zero. Como que a gente calcula os autovetores? Caso 2, porque o lambda 1 é diferente do lambda 2. Só esqueci de falar isso. Como que a gente calcula os autovetores? Pega aquela matriz de coeficientes menos o lambda na diagonal, certo? Multiplica pelo vetor mn e iguala ao vetor nulo. Aí faz a multiplicação, né? 1 menos lambda i vezes mi menos 1 vezes ni igual a zero. Nem vou fazer isso para o lambda 1 e para o lambda 2. Né? Repete as duas vezes. Aí provavelmente a gente terá lambdas diferentes. Né? E provavelmente não, com certeza teremos lambdas diferentes. Lambdas não, autovetores diferentes. Então, o primeiro caso, vamos começar para lambda 1 igual a 2. Então, tá aqui, ó, para lambda 1 igual a 2, o que a gente faz? Na diagonal principal, retiro o 2, que é o lambda. Então, fica, ó, 1 menos 2, menos 1, menos 1. Lembra que no 1, 2 e no 2, 1 não mexe nada, só mexe no 1, 2, 2. Então,
1 menos 2, menos 1, menos 1, 1 menos 2. 1 menos 2 dá menos 1. E esse daqui também dá menos 1. Então, já que é lambda 1, aqui vai ser M1, N1. Então fica a matriz menos 1, menos 1, 1 menos 1, menos 1, tudo igual, né? Vezes M1, M1, igual a 0, 0. Como que faz? Multiplicação primeira linha pela primeira coluna igual ao primeiro elemento aqui, da primeira linha. Multiplicação da segunda linha pela primeira coluna igual ao elemento da segunda linha, primeira coluna. Então, menos M1 com menos N1 igual a 0. E de baixo a mesma coisa, menos M1 com menos N1 também igual a 0. Aqui, ó. As duas equações falam a mesma coisa. Sempre vai sobrar uma equação, tá, pessoal? Sempre. Ou uma equação fala que é igual a 0, 0 igual a 0, né? E aí a gente isola a segunda. Ou acaba uma equação fala a mesma coisa que a outra e sobra uma. Então, se eu isolar o M1, passo o M1 para a direita. Fica M1 igual a menos N1. No de baixo, a mesma coisa. Ó. M1 passa para a direita. M1 igual a menos N1. Então, está isolado o M1. O que quer dizer o M1? Então, a primeira coordenada é igual a menos a segunda. E a segunda coordenada, quanto que vale? Como não tem nenhuma equação falando quanto vale N1, ele é livre, ele vale qualquer coisa. Então, o N1 é o próprio N1. Beleza? Então, o que a gente faz? Como a primeira é menos N1, escreve menos N1, N1. Já que a segunda, é a própria N1. Aí, o que a gente faz aqui? Aqui a gente tem infinitos vetores. A gente precisa escolher um só. Qualquer um que seja paralelo ou siga essa ordem, que a primeira coordenada é menos a segunda. Fazendo N1 igual a menos 1, por exemplo, por que eu fiz igual a menos 1? Porque eu quis. Aqui tanto faz. Vocês escolhem quanto vocês querem fazer. Eu fiz assim, menos 1 para ficar igual a resposta que está lá na lista de exercício. Então, fazendo N1 igual a menos 1, já que é menos N1, então menos menos 1, mais 1, e menos 1 aqui embaixo. Beleza? Então, este é o autovetor que a gente escolheu associado ao lambda igual a 2. Agora, a gente tem que escolher um para lambda igual a 0, que é o próximo caso, mesma conta. Então, mesmo esquema. 1 menos 0, menos 1, menos 1, 1 menos 0. Isso aqui, como é um lambda 2, M2, N2. Aí, igual a 0, 0. Então, vai ficar 1 menos 1, menos 1, 1. Então, 1 vezes M1, M2, com menos 1 vezes N2, então fica M2 menos N2 igual a 0. Aí, na segunda, menos M2 com mais N2, também igual a 0. Aqui, ó. M2 com menos N2 igual a 0. Menos M2 com mais N2 igual a 0. Em qualquer um dos casos, se eu isolar o M2, ó, isola o M2 no primeiro, passa o N2 para a direita, fica positivo, M2 igual a N2. Mesma coisa aqui, ó, passa, nesse caso só passa o M2 para a direita, né, para ele ficar positivo, fica M2 igual a N2, ó. Nos dois casos, a mesma equação. Os dois casos dizem a mesma coisa, então não teve nenhuma condição nova, nenhuma informação nova. Então, como que fica? Já que a primeira é igual à segunda, fica N2, N2. Poderia ter colocado M2, M2? Também poderia ter colocado. O que não pode colocar, por exemplo, M2, N2 e colocar números diferentes para cada um deles. Não, porque os dois têm que ser iguais. Aí fazendo M2, N2 melhor igual a 1, a gente tem o autovetor 1, 1. Beleza? Temos aí os dois autovetores. Agora é só montar a solução final, que é com base nos autovalores e nos autovetores. Os autovalores, lembrando, né, vão no expoente da exponencial e os autovetores multiplicando embaixo. Então a solução fica xy, k1, que multiplica o primeiro autovetor, 1 menos 1, vezes e elevado ao seu lambda associado. Então já que era o lambda 2. Mais K2, 1 vezes o e elevado ao seu valor associado, que é 0 vezes t. Só reescrevendo aqui, vai ficar 0 vezes t, 0, e na 0, 1, né? Então fica xy igual a k1, 1 menos 1, e na 2t, mais k2, 1 menos 1, 1, é vetor. Aí, como a gente escreve isso na forma de sistema? É a primeira linha inteira. Então, x igual a k1 vezes 1, vezes e ao quadrado, mais k2 vezes 1. Y igual a k1 vezes menos 1, então menos k1, vezes n elevado a 2t, mais k1 vezes 1, que é aqui, essa forma aqui. Como aqui é na zero, então não tem a segunda exponencial.
Beleza? Então, esse ainda é o caso 2, tem o caso 3 agora. O caso 3, a gente consegue identificar que ele é caso 3, né? Quando a gente calcula... Opa, passei demais. Quando a gente calcula os lambdas. Então, aqui, novamente, ó, x' igual a 9, menos 9x mais 4y. Y' é igual a menos 9x mais 3y. Escreve só a matriz dos coeficientes, que está aqui, e vai na diagonal principal, retira um lambda. Então, fica menos 9 menos lambda, 4, menos 9, 3 menos lambda. Tirou um lambda da diagonal principal, agora calcula o determinante. Menos 9 menos lambda vezes 3 menos lambda, menos 9 vezes 4. Tá aqui, ó. Menos 9 menos lambda vezes 3 menos lambda, menos 9 vezes 4. Fazendo a distributiva tudo aqui, né? Nesse primeiro parênteses dá lambda quadrado mais 6 lambda menos 27. Menos com menos, mais 9 vezes 4, 36. Igual a zero. Faltou um igual a zero aqui. Igual a zero. Fazendo aqui, então, da lambda quadrado mais 6 lambda, menos 27 com mais 36 dá mais 9. Então, no final das contas, o polinômio característico é lambda quadrado mais 6 lambda mais 9. Tem que procurar quais dois números que multiplicados dão mais 9 e que somados dão menos 6, isso mesmo. Menos 3 e menos 3 é a única coisa que me vem à cabeça. Então, lambda 1 igual a lambda 2 igual a menos 3. Caso 3, quando os lambdas são iguais. Beleza? Então, no caso 3, já que os lambdas são iguais, não adianta calcular um autovetor para menos 3 e um autovetor para outro menos 3, que serão o mesmo autovetor. Mas a gente precisa ter dois autovetores, porque a gente tem duas parcelas, né? Duas exponenciais. Então, como que a gente faz? Calcula o primeiro autovetor para menos 3 e o segundo com base no primeiro. Então, como que faz lá? Normal, primeiro é normal, igual foi feito anteriormente. Lambda 1 igual a menos 3. O mesmo esquema, faz lá menos 3, que é o lambda, né? Na diagonal principal. Então, fica menos 9 com menos 3, menos 9 mais 3, menos 6. 3 menos 3, menos com menos mais, 3 mais 3, 6. Então, fica menos 6, 4, menos 9, 6. Já que é o lambda 1, né? Ou lambda, só precisa um M1 aqui, N1, igual a zero. Então fica menos 6 M1 com mais 4 N1 igual a zero. Menos 9 M1 com mais 6 N1 igual a zero. Parece que não vai dar na mesma, mas sim, as equações são equivalentes. Se a gente isolar o M1 na primeira, a gente vai chegar aqui. M1 é igual a 2 terços de N1. Se isolar o M1 na segunda, vai chegar aqui M1 é igual a 2 terços de N1 também. Então as equações são equivalentes, já que dizem a mesma coisa. Aí o que a gente faz? Basicamente aqui, né, como as duas estão dizendo a mesma coisa, a primeira coordenada é a 2 terços da segunda. Então, 2 terços da segunda coordenada, né? Não diz nada sobre a segunda coordenada. Então, ela é livre, a gente diz que ela é livre, pode assumir qualquer valor. Aí, de novo, usando um número, um valor para N1, né, escolhi ao acaso, entre aspas, né, para ficar igual a lista, eu coloquei N1 igual a 3. Se colocar N1 igual a 3, fica 2 vezes 3 sobre 3, corta esse 3 com esse 3, fica 2, e aqui fica 3 direto. Por que eu escolhi o 3? Só para evitar a fração. Poderia ter pego outro número? Poderia. Só não poderia usar o zero, porque daí fica 2 vezes 0, 0 sobre 3, 0, 0, 0. Esse não pode. É o único que não pode dar o vetor nulo. Mas poderia usar qualquer outro diferente. O único mesmo que não poderia é o vetor nulo. Então, aí continuando aqui, vem, agora o que a gente faz? A gente pega esse resultado para calcular o próximo autovetor. Então, em vez de colocar 0, 0 aqui, a gente coloca 2, 3. A única diferença que muda é que coloca 2, 3 aqui. Então, lá, como eu falei, menos 6, 4, menos 9, 6, já que é outro autovetor, coloquei M2, M2, 2, 3. Faz a mesma conta, menos 6, M2 com mais 4, N2 igual a 2, menos 9, M2 com mais 6, N2 igual a 3. Tá aqui, ó. Aí joga, isolando o M2, né? Joga ele para a direita e joga esse mais 2 para a esquerda. Então, o mais 2 fica positivo, fica negativo do lado de cá,
e o 6m fica positivo. A mesma coisa acontece aqui, ó, mais 9m para cá e o 3 passa negativo para cá. Ó, 6m2 igual a 4m2 menos 2, 9m2 igual a 6n2 menos 3. Isolando aqui o m2, né, passa o 6 dividindo, ou passa o 3, vai chegar no mesmo resultado. Sempre vai ficar assim, vai repetir, nem sempre, às vezes vai ficar uma zerada e a outra livre, mas sempre vai sobrar uma equação, sempre, isso sempre acontece, sobra uma equação. Melhor, falta, né, porque aqui eu precisaria das duas equações para determinar o valor das duas coordenadas, então está faltando uma equação, porque uma foi desperdiçada repetindo a de cima. Então, como fica o M2? 2N2 menos 1 sobre 3. Mesma coisa na segunda, se você isolar aqui o M2 aqui, passar o nó dividindo. Então, 2N2 menos 1 é sobre 3. Então, ficou, a primeira coordenada é igual a 2 vezes a segunda menos 1 sobre 3. E a segunda está livre, não está dizendo nada sobre a segunda. Então, ela é livre. Então, 2N2 menos 1 sobre 3 e N2, e apenas N2. Aí, jogando um valor para N2, aqui eu joguei o 2. Por que o 2? Para ficar igual, está na solução lá da lista. Então, fica 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. 3 por 3, 1. E o de baixo continua 2. Então, esse é o nosso segundo autovetor. Agora é só montar a solução final. Como fica a solução final? Fica xy igual a k1, o primeiro autovetor, 2, 3, vezes e na menos 3 lambda, mais k2 vezes o segundo autovetor, 1, 2, mais t vezes o primeiro autovetor, 2, 3, vezes e na menos 3t. Só reescrevendo na forma, né, de equação, fica x igual a 2k1 vezes e na menos 3t, mais k2 que multiplica 1 mais 2t, que é 1 mais 2t, vezes e na menos 3t. E o y, 3k1 e na menos 3t, mais k2, que multiplica 2 mais 3t, e na menos 3t. Dá para fazer distributivo aqui? Dá, mas vai ficar muito longo para escrever, né? Só assim, na verdade, parando aqui já tá bom, é o suficiente. EDO de segunda ordem homogêneas, já que é igual a zero, com coeficientes constantes. O que significa os coeficientes constantes? Os números que estão multiplicando aqui, o y duas linhas, o y e o linha e o y, são números, e não funções de x. Então, esse é o caso mais simples. Quando são coeficientes constantes, o que a gente faz? Basicamente, é transformar, pega o y duas linhas e transforma em lambda quadrado, o y' transforma em lambda e o y transforma em 1 e calcula a solução ou as raízes da equação de segunda ordem, segundo grau. Aqui, ó, fazendo lambda quadrado, ou melhor, 2 lambda, y duas linhas igual a lambda quadrado, y' igual a lambda e y sozinho igual a 1, a gente tem o seguinte polinômio característico. Então, fica lambda quadrado menos 10 lambda mais 25 igual a zero. Então, novamente, as soluções serão retiradas com base no polinômio característico. Então, aqui fazendo soma e produto, dois números multiplicados dão 25 e somados dão 10. Só me vem à cabeça os 5 e os 5. Né? Então, os dois são iguais. Então, lembrando, quando os dois são iguais, eu só preciso multiplicar a segunda exponencial por, nesse caso, x, né? Então, fica lá, já que eles são iguais, a gente tem, acho que era o caso 3 ou 2, esse. O caso 2, eu acho, se não me engano. Tem o caso 1, que os lambdas são diferentes, o caso 2, os lambdas são iguais. Então, fica o quê? K1 e na lambda 1x mais K2x e na lambda 2x. Só que lambda 1 igual a lambda 2, então dá na mesma. Só tem a introdução aqui desse x entre o K2 e o e na lambda x. Tá? Porque é repetido lambda 1 igual a lambda 2. Então, y igual a K1 e na 5x mais K2x e na 5x. Beleza? Tá aqui. Aí o que... Acaba aqui, na verdade. Eu ia falar, o próximo passo, nada. Acaba aqui mesmo. Não tem próximo passo, nesse caso. Então, bem simples, né? Essas de coeficientes constantes é muito simples mesmo, não tem muita dificuldade. Agora, vamos para a terceira ordem. Mesma ideia, terceira ordem. Mesma coisa. Faz a derivada, ó. Derivada terceira igual a lambda cubo, derivada segunda igual a lambda quadrado, derivada primeira igual a lambda e y igual a 1. Mesma coisa, não tem nada diferente.
Aí o que que acontece? Basicamente, faz a transformação, a gente vai ter, ó, no nosso caso deu lambda cubo menos lambda igual a 1, porque era derivada terceira menos derivada primeira igual a zero. Lambda cubo menos lambda igual a zero. Nesse caso aqui, não tem Bhaskara, né? Mas mais fácil, veja, tem lambda no primeiro e lambda no segundo. Tiro lambda em evidência. Então fica lambda que multiplica lambda quadrado menos 1. Aí aqui cai naquele caso onde a gente tem dois números multiplicados que dão zero. Em tese, a gente poderia fazer, que a gente poderia considerar os dois ao mesmo tempo iguais a zero, mas na álgebra a gente não pode. Se a gente considerar isso aqui zero e esse zero, que zero igual, vezes zero é zero, a gente poderia, na álgebra, passar um zero dividindo, aí ficar falando que zero dividido por zero é igual a zero. E nem sempre isso é verdade, né? A gente já viu no estudo de limites. Então, na álgebra, a gente não pode assumir, quando a multiplicação de dois números dá zero, a gente tem que assumir ou um primeiro é igual a zero e o segundo é diferente de zero, ou o primeiro é diferente de zero e o segundo é igual a zero. Então, a gente tem dois casos, quando o primeiro é igual a zero e quando o segundo é igual a zero. E é isso que a gente faz, ó. Quando o primeiro é igual a zero, fica só lambda igual a zero, e quando o segundo é igual a zero, então tem que separar em duas partes. Quando o segundo é igual a zero, fica lambda quadrado menos 1 igual a zero. Isolando lambda, vai dar, joga menos 1 para a direita, fica mais 1, lambda quadrado igual a mais 1, tira a raiz quadrada dos dois lados, fica lambda igual a mais menos raiz quadrada de 1, que é mais menos 1. Beleza? Então, quando é dois números multiplicando, os dois termos multiplicando, se multiplicando iguais a zero, tem que considerar primeiro o da esquerda e depois o da direita igual a zero. Fazer separado. Beleza? Uma propriedade lá do estudo da álgebra, lá, na verdade, a teoria dos números, lá no começo, bem no comecinho. Então, daí o que a gente faz agora? Vai pegar, basicamente, né, a gente tem lambda, colocar aqui, nomear os lambdas, né? Como eu coloquei, ó, lambda 1 é diferente de lambda 2 é diferente de lambda 3, porque um lambda é 0, o outro lambda é menos 1 e outro mais 1. Eu coloquei na ordem só do decrescente, do menor para o maior, né? Na ordem crescente. Então, o lambda 1 eu chamei de menos 1, aqui, ó. Lambda 2 eu chamei de 0, já que é o termo do meio, e o lambda 3 eu chamei de 1, que é o maior de todos. Como são três lambdas diferentes, esse é o caso 1 também lá da terceira ordem. Na terceira ordem são 3 ou 4 casos, eu acho, não lembro, acho que 3 casos. É o caso 1 porque todo mundo é diferente. Então fica como? A solução ficaria, né? K1 vezes E elevado a lambda 1 mais K2 vezes E elevado a lambda 2 mais K3 vezes E elevado a lambda 3. Nesse caso, K1 vezes E elevado a menos X, já que o lambda é menos 1, mais K2 vezes E elevado a 0x, já que lambda é igual a 0, mais K3 vezes E elevado a 1x, já que lambda 3 igual a 1. Só organizando, E na 0, 0, E na 0, 1, né? Então fica só o K2 aqui no meio. Não tem exponencial para o K2. E acaba aqui. Utilizando a transformada de Laplace, determina a solução do problema dado. Como falei, a transformada de Laplace ela é meio longa, nesse caso, inclusive, ela é meio longuinha. Dá para entregar um pouquinho mais curta, mas um pouquinho mais fácil, porque acho que ela tem menos termos, se não me falha a memória. E essa aqui, como ela é mais longa, serve já de auxílio para calcular, para entregar. Então, quando a gente utiliza a transformada de Laplace, geralmente quando a gente tem equações diferenciais de ordem superior, com coeficientes constantes, vejam, sempre coeficientes constantes. Então é um derivado segundo mais dois derivado primeiro mais um vezes a função. Com coeficientes constantes, certo? E uma não homogênea, que do lado direito não é homogênea. Se fosse homogênea, a gente cai no caso anterior, não precisava nem transformar de Laplace. A gente precisa ter as condições iniciais para as derivadas também, né? Então, para a função e para as derivadas, para poder calcular a transformada de Laplace. Primeira coisa, então, calcula a transformada dos dois lados. Explica o Lzinho lá, estilizado dos dois lados. Aí, como é uma integral, transformada uma integral da soma das integrais. Então, a transformada de x duas linhas mais 2x mais x, vai separar como uma transformada de x duas linhas, tá aqui embaixo, né? Mais duas vezes a constante para fora de transformada, duas vezes a transformada em x' mais a transformada em x. Igual a transformada em t mais transformada em e na t. Continuando aqui. Agora a gente vai fazer o seguinte, aplica aquele teorema que diz o seguinte, a transformada na derivada segunda, sai um s quadrado multiplicando, aí fica s quadrado transformado em x, acaba com as derivadas, menos s vezes a x no zero,
nesse caso aqui, menos x' no zero. Então, só desse primeiro é o que aparece aqui nesse colchete, ó. Como é derivada segunda, sai o s quadrado vezes a lx, menos s vezes x0, menos x' zero. Beleza? Mas, aqui a mesma coisa. Como é derivada primeira, só sai um s. Quando é derivada segunda, sai s quadrado. Quando é derivada terceira, sai s ao cubo, né? Quando é derivada primeira, só sai s. Então, 2, que já estava lá fora, multiplica s transformado em x, menos x0, tá? Lembrando, quando é derivada primeira, também só aparece menos x0. Tem o teoreminha lá no slide da aula da transformada de Laplace. Aí, mais transformada em x, que é esse aqui que sobrou aqui de trás. Aqui eu só separei, né, já está separado as transformadas de t mais transformada de e na t. Aqui só vai ficar o seguinte, como a gente está usando a função x de t, a posição em relação ao tempo, só vai trocar lá na tabela, tá? Y em função de x. Vai colocar x em função de t, só isso. Muda só o y vira x e o x de lá vira t. Só isso que muda. Beleza? Então, quanto que dá aqui? S vezes x de zero. X de zero. X de zero é zero, então isso aqui dá zero, corta. Menos x' de zero. X' de zero é zero, corta também. Então, por sorte, sobrou só s quadrado vezes transformado em x, aqui do primeiro colchete, né? Então, sobrou isso aqui, ó, s quadrado transformado em x. Mais 2s, aqui também é zero, corta. Então, 2s transformado em x, mais transformado em x aqui também. Beleza? Igual a transformado em t, mais transformado em e na t. Aí daqui para cá, eu já fiz, ó, coloquei já que tem transformado em x aqui, transformado em x aqui, transformado em x aqui, tem nos três termos, coloquei ela em evidência, ó. Só que faltou trocar para x, né? Transformado em x em evidência. S quadrado vezes transformado em x dividido pelo transformado em x dá s quadrado, mais 2s transformado em x dividido por transformado em x dá só 2s. Transformado em x dividido por transformado em x dá 1. Lembrando que isso aqui é um x, eu só no Ctrl+C, Ctrl+V acabei não mudando. Fica transformado em x. 1. E aqui eu já fiz a transformada. Se vocês olharem lá na tabelinha, a transformada do número 1 é 1 sobre s. Transformada de t elevado a qualquer número por exemplo, t elevado a n é n fatorial sobre s elevado a n mais 1. Aqui, como é t elevado a primeira, então é 1 fatorial 1 sobre s elevado a 1 mais 1, 2. Então, por isso deu 1 sobre s quadrado. A transformada de e elevado a t não tem exclusivamente essa, mas tem e elevado a alfa x lá, que dá na mesma que é alfa t. Fica alfa sobre s menos alfa. Como aqui o alfa é 1t, então 1 sobre s menos 1. Ok? Então aqui já fiz a transformação do lado direito. E aqui começa a parte estranha e complicada. Primeira coisa, como é uma soma de fração aqui, eu vou somar essas duas. Como que a gente soma a fração? Tira o mínimo. Mínimo entre s quadrado e s menos 1 é s quadrado vezes s menos 1. Tira o mínimo, daí divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então tá aqui, ó. O mínimo é s quadrado vezes s menos 1. Pega o mínimo, divide por s quadrado. Então, s quadrado vezes s menos 1, dividido só pelo s quadrado, sobe multiplicando só o s menos 1. Fica s menos 1 vezes 1, s menos 1. Mais, que é o sinal do meio, s quadrado vezes s menos 1, dividido só pelo s menos 1. Corta o s menos 1. Sobe só o s quadrado, vezes 1. S quadrado vezes 1. Daqui para cá eu só organizei, certo? Ficou, coloquei s quadrado mais s menos 1. E esse que está multiplicando, vejam, daqui para cá eu mudei também, ó. S quadrado mais 2s mais 1. Quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado segundo. Esse aqui é exatamente s mais 1 elevado ao quadrado. Só escrevi dessa forma para ficar menor. Passo ele dividindo, ó. Passei ele dividindo ali, aqui, ó. Tá? Passei ele dividindo daqui para cá. Aí o que eu fiz? Aqui, ó, é s mais 1 vezes s mais 1. Peguei um deles e multipliquei por esse aqui para diminuir também. Quando a gente multiplica com s menos 1 vezes 1s mais 1, fica produto da soma pela diferença, quadrado primeiro, menos o quadrado segundo. Só que o segundo é 1, quadrado 1, 1. Então fica aqui, ó, esse daqui, vezes um desses daqui, fica s quadrado menos 1. Aí diminui, fica todo mundo na primeira potência. S quadrado, s menos quadrado menos 1 e s mais 1. Beleza? Mesmo no denominador, eu escrevi de uma forma diferente, mais fácil. Senão ia ficar esse quadrado aqui, fica ruim para achar esse daqui. Mais difícil.
para achar esse aqui. E eu julgo que eu usei esse daqui, eu fiz diferente do que está na lista. Não é que a lista está errada, a resolução está diferente. Dá na mesma solução, mas só que está diferente, tá? Quando eu mudei daqui para cá, acabei indo pela segunda solução, pelo segundo tipo de solução. Não está errado, só está diferente a solução. Pode dar solução diferente? Sim, porque é uma integral. A integral nem sempre é igual. Não é igual a derivada. Derivada, quando você deriva, sempre chega na mesma coisa. A integral, a gente pode ter outras funções que são integrais de uma função original. Então, continuando aqui, agora a gente só vai trabalhar com essa parte aqui. Por quê? Porque a gente não tem esse tipo agora porque a gente tem que aplicar, né, a transformada inversa. A gente está na transformada em que a gente quer retirar a transformada e voltar para x. Então, a gente tem que aplicar a transformada inversa. Só que não tem uma transformada inversa, nem transformada direta dessa daqui. Tem que separar em frações. Então, o que a gente vai fazer? Repetir ela aqui, beleza? Tá repetida exatamente igual tá lá no final. Só que eu vou ter que separar em frações. Então, o que eu separei? Em 4 frações. A sobre S mais B sobre S quadrado mais C sobre S quadrado menos 1 mais D sobre S mais 1. Vejam que, ó, por exemplo, S mais 1 é um termo, S quadrado menos 1 é outro termo, S quadrado é o terceiro termo, ou melhor, segundo nesse caso que aparece aqui. Mas tem um S sobrando. Por quê? Sempre que a gente tem, também era para evitar aquilo que eu falei, né? Senão a gente ia ter mais um termo aqui no começo. Então, aqui, na verdade, a gente ia ter que ter 5 termos e ia ficar maior a conta ainda. Então, eu usei dessa forma para ficar mais simples. Quando a gente tem um termo elevado ao quadrado, não igual a esse aqui, é S quadrado menos 1. O termo é S quadrado menos 1. Quando tem um termo sozinho, ou, né, um parênteses inteiro elevado ao quadrado, a gente tem que colocar o termo na primeira potência e na segunda, igual está aqui e aqui. Por quê? Como a gente está separando as frações que foram somadas para gerar esse daqui. Só pensar, o 3 meios. Nossos 3 meios estariam aqui, né? 3 quartos, desculpe, 3 quartos, 3 sobre 4. 3 sobre 4 é o 1 sobre 2 mais o 1 sobre 4. Então, nesse caso, S é o 2, né? Então fica 1 sobre S, já que é 1 sobre 2, e 1 sobre S quadrado, já que 4 é 2 ao quadrado. Por isso que tem que ter tanto quando aparece, né, o quadrado aqui, já que é 3 quartos, é 3 sobre 2 quadrado, tem que aparecer o 1 sobre o 2 mais o 1 sobre 2 ao quadrado. Então, sempre que a gente tem um termo ao quadrado, no denominador tem que aparecer ele na primeira potência e ele na segunda potência. Se tivesse ao cubo, teria que aparecer um na primeira potência, mais um na segunda potência, mais um na terceira potência. Beleza? Isso é lá de cálculo 1. Cálculo 1, frações parciais. Método da integral por frações parciais. Tá? A gente vê isso só em cálculo 1, deveria ter visto antes. Porque você na verdade, deveria ter visto isso na escola. Como separar uma função em soma de várias funções. Desculpa, nossa, função não, uma fração como soma de outras frações. Deveria ter se visto na escola e eu não me... Lógico, eu terminei o ensino médio já fazem 16 anos. Mas eu não me recordo de ter aprendido isso na escola, não. Mas tudo bem, a gente aprendeu em cálculo 1. Então, separa. Quando tem um quadrado, como eu falei, né, tem que separar na primeira potência e na segunda. Aqui atrás, se eu tivesse deixado esse aqui, ó, cadê? Aqui, ó, dessa forma, ia ter que ter um A sobre S, mais B sobre S quadrado, mais C sobre S menos 1, mais D, aqui ao quadrado, parênteses, então, mais D sobre S mais 1, mais E sobre S mais 1 ao quadrado. Seriam 5 termos. Então, eu ia ter que colocar mais um aqui, mais um E sobre S mais 1 ao quadrado. Por isso que eu efetuei aquele produto para diminuir, a gente diminuiu para 4 termos. Perdeu um termo, mas reduz bastante as contas. Próximo ponto agora. A partir daqui, esquece um pouquinho aqui esse termo, só vai usar depois, bem depois, e faz o seguinte, soma, esquece que já está somado aqui. Soma de novo as frações. Soma as frações. Soma de fração, tira o mínimo é só multiplicar todo mundo. Exceto aqui, né? Como o S já está aqui dentro, ele já é multiplicado aqui dentro, então não precisa multiplicar de novo. Então o mínimo vai ser S quadrado menos 1, S mais 1. Tá aqui, ó. S quadrado menos 1, S mais 1. Aí o que faz? Lembrando, eu só estou somando essas frações. Como que faz na soma de fração? Pega o mínimo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Pega mais, né? Pega o mínimo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Pega o mínimo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima.
pega o mínimo, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, s quadrado vezes s menos 1, s quadrado menos 1 vezes s mais 1, divide só pelo s. Então, só vai cortar um desses s aqui. Fica s vezes s quadrado menos 1 vezes s mais 1. Vezes o de cima, que é o a. Então, dá todo esse termo aqui. Pega o mínimo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Chegou esse termo aqui. Mesma história de novo agora, pega o mínimo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então fica b que corta, né, esse s quadrado com esse s, b que multiplica s quadrado menos 1 vezes s mais 1. Cortou esse s quadrado com esse aqui. Mais um terceiro, pega o mínimo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então fica s quadrado vezes s quadrado menos 1 vezes s mais 1, corta só o s quadrado menos 1 aqui. Então sobe s quadrado vezes s mais 1, vezes c. Mais a mesma coisa no último. Vai cortar só o s mais 1. Então fica d vezes s quadrado vezes s quadrado menos 1. Agora faz todas as multiplicações entre os parênteses. O que dá para tirar do parênteses é direto. Por exemplo, aqui tem que fazer a multiplicação. Vai ficar s vezes s quadrado, s ao cubo. Vezes esse s é a quarta. E aí mais, ou melhor, menos, né? Vou fazer a conta primeiro. Não, menos. S vezes menos 1 menos s, vezes s ao quadrado. Tá? Fica s... fica menos s quadrado. Aí s vezes... tem antes aqui, né? S vezes s quadrado, s ao cubo, vezes 1 mais s ao cubo. Aí s vezes menos 1 menos s, vezes mais 1 fica menos s. Faz todas as distributivas, né? Vai dar assim. Distributiva desses três vai ficar aqui, ó. S à quarta mais s ao cubo, menos s quadrado, menos s. Multiplicando esses três aqui, fazendo todas as multiplicações. Aqui, multiplicando esses quatro, vai dar s ao cubo mais s quadrado, menos s menos 1. E multiplicando esses quatro aqui. Nesse aqui, ó, fica cs quadrado vezes s, cs ao cubo. Mais cs quadrado vezes 1, cs quadrado. Aí esse vezes esse, mais esse vezes esse. Mais ds quadrado vezes s quadrado, ds à quarta. Aí mais ds quadrado vezes menos 1, menos ds quadrado. Beleza? Próximo passo agora é fazer o seguinte. Acumular quem está multiplicando s quadrado com quem está... Melhor, começar lá no começo. Quem está multiplicando s na quarta, junta todo mundo num parênteses. Quem está multiplicando s ao cubo, junta todo mundo num parênteses. Quem está multiplicando s quadrado, junta todo mundo num parênteses. Quem está multiplicando s num parênteses. E os números sozinhos, né, nesse caso as letras sozinhas, se multiplica s num último parênteses. Porque a gente vai igualar com esse primeiro, essa primeira fração. Como eu falei, né, esquece ela por enquanto, só usa no final. Então, quem está multiplicando s é a quarta? É só o a mais d. Então, a mais d vezes s é a quarta. Quem está multiplicando s ao cubo? A, tá, tem s ao cubo, mais b, mais c, só mais c. Então, a mais b mais c. Está multiplicando s ao cubo. Quem está multiplicando s quadrado? Ó, vejam, menos a, mais b, mais c e menos d. Aqui, ó, menos d. Menos a mais b mais c menos d. Quem está multiplicando S? Menos A, menos B e só. Aqui já cancelaram, já usou todos os Cs, né? E o único termo sozinho, veja, aqui não tem constante, então vai ser AS à quarta mais AS ao cubo menos AS quadrado menos AS, não tem A sozinho. Aqui tem, ó, BS cubo mais BS quadrado menos BS mais B, e é o único termo sozinho. Então fica o menos B aqui. Menos B, falei mais B, mas é menos B. O único termo sozinho aqui. Quase acabando a aula. Agora a gente vai fazer o seguinte, agora a gente pega este último e sim, iguala com esse primeiro, para a gente fazer igualdade entre polinômios. Igualando aqui, ó, o último, que foi só repetir aqui para baixo, igualado com o primeiro. O numerador igual, então pode cortar, já que é uma igualdade, né? Corta e corta. Aí só trabalha com a parte de cima, que eu coloquei no próximo slide de novo, ó. Exatamente a parte o que a gente pegou no último slide. Então corta os denominadores, já que eles são iguais. Aí fica, como a gente faz igualdade de polinômio? Todo mundo que multiplica o s quarta é igual a todo mundo que multiplica o s quarta. Tem s quarta aqui? Não tem. Se não tem, na verdade é 0 s4, ou s é quarta. Então a gente tem que a mais d tem que ser igual a 0. Aí é o segundo, a mais b mais c, que está multiplicando s ao cubo, igual a quem está multiplicando s ao cubo aqui. Se não tem, é porque é 0 s cubo. Então a mais b mais c igual a 0. Aí aqui, menos a mais b mais c menos d, igual quem está multiplicando s quadrado lá do outro lado. Agora tem, é 1s quadrado.
Então, menos A mais B mais C menos D igual a 1. E para o último, menos A menos B, que é o que está o penúltimo ainda, né, que está multiplicando o S, é igual a quem está multiplicando S aqui, que é mais 1. Então, menos A menos B igual a 1. Aí sim, por último, o termo independente, menos B igual a menos 1. A gente monta esse sistema aqui. Então, menos B igual a menos 1, indica que o B tem que valer mais 1. Usando B igual a mais 1, no de cima a gente chega que A vale menos 2. Usando A e B, ou aqui o A igual a menos 2, então fica menos 2 mais D, passa o menos 2 para o direito, fica mais D mais 2, então D igual a 2. E usando essas duas as informações aqui, a gente conclui que o C vale 1. Tá? Então, o que a gente faz? Voltar aqui um pouquinho, nessa soma de frações a gente troca. A vale menos 2, B vale 1, C vale 1 e D vale mais 2. Só coloca aqui no lugar de cima das letras. Aqui, ó. Menos 2 mais 1, ó, menos 2 sobre S, mais 1 sobre S quadrado, 1 sobre S quadrado menos 1 e 2 sobre S mais 1. Agora a gente tá só voltando, né? Essa aqui, ó, transformação é igual a essa soma de frações. A gente conseguiu separar as frações. Como é constante, eu só tirei para fora da fração. Só isso, porque a gente tem que olhar a transformação inversa. Agora a gente vai lá no quadro das transformações e olha do lado direito, a coluna da direita, e vê qual é a função real, né? A função normal que representa aquela transformação. Se a gente for lá no quadro, vai ter lá 1 sobre S, e é referente à transformação do número 1. Então, o número 1 transforma em 1 sobre S, quando a gente aplica a transformada inversa, o 1 sobre S volta a ser 1, então fica menos 2 vezes 1. O 1 sobre S quadrado lá está escrito x elevado a 1, né? Que seria x elevado a n, fica n fatorial sobre 1, S elevado a n mais 1. Então, n valendo 1, então fica 1 sobre S quadrado, é a transformada de lá tá x na 1. Só que aqui a gente está usando t, né? Uma variável independente, então t na 1. Mas essa daqui, se vocês olharem, tem uma lá, alfa sobre S quadrado menos alfa ao quadrado, que é a transformada do seno de alfa t. Como aqui vale 1 e 1, então seno de 1t, seno de t. Então a transformada inversa da 1 sobre S quadrado menos 1 é o seno de t. Mais 2 aqui, 1 sobre S mais 1. Lá a gente tem 1 sobre S menos alfa, que é elevado a alfa t. Só que o nosso alfa aqui vale menos 1, para ficar 1 sobre S menos 1, fica mais 1. Então, o alfa tem que valer menos 1. Então, é 2 vezes E elevado a menos T. Beleza? Então, aplicando as transformadas inversas, voltando, né? Olhando no lado direito da coluna, a coluna direita tem que ver a equivalência na coluna esquerda. A gente tem o seguinte, como eu falei, né? Transformada de 1 sobre S é 1, então fica menos 2, mais T, que é transformada de 1 sobre S quadrado é T, mais transformada de 1 sobre S quadrado menos 1 dá seno de T, mais a transformada no 2 vezes a transformada de 1 mais 1 sobre S mais 1, tá? E na menos T. Como falei, aquela solução não tá diferente, mas não tá errada. Ela só é diferente porque eu utilizei aqui, ó, não fiz a separação aqui, ó. Cadê? Lá atrás, ó. 3 slides para um exercício, né? Eu não fiz, eu resolvi a partir daqui. Aí ficaram 5 termos, por isso que ficou diferente. Até aqui tem um termo a menos do que lá, se eu não me engano. Aqui são 4, lá são 5 termos, alguma coisa assim. Não tá errado, só tá escrito de uma forma diferente a solução. Eu usei essa porque essa é menor ainda. Então, a que é para entregar é um pouco menor que essa, mais fácil. Beleza? Então, transformada, realmente, como eu já tinha falado, a pior parte da N2 é a transformada de Laplace. Mas ainda não como posso dizer, não é de todo mal, né? Dá para fazer ela numa boa. Último tópico, as equações autônomas. Então, quando que uma equação é autônoma? Quando lá na nossa função, se é uma função de x de t, já que é a posição, não aparecer t em lugar nenhum da conta. Então aqui não tem t, né? Já pode falar que ela é autônoma. Aí o que a gente faz? A gente isola a derivada da segunda. A primeira coisa que a gente faz é isolar a derivada da segunda. Então vai ficar assim, ó. Já repeti aqui, isolei a derivada da segunda. Então, a derivada da segunda é igual a x ao cubo vezes x' menos x ao cubo. Só que quem que é x'? A derivada de x é a velocidade. Só escrevi a velocidade no lugar da x', tá? Então fica o quê? Só reescrevendo, né?
Vai ficar x duas linhas igual a x cubo vezes v menos x cubo. Aí, como tem x cubo no primeiro e no segundo, eu tirei o x cubo em evidência aqui, ó. Então, x duas linhas igual a x cubo vezes v dividido por x cubo, só dá o v, menos x cubo dividido por x cubo, menos 1. Beleza? Que já escrevi dessa forma. Por quê? Quando a gente efetuar a troca das equações autônomas, a gente vai cair numa solução por variáveis separáveis. Então, a gente tinha que isolar mesmo, que tirar em evidência um pedaço só para x e outro pedaço só para v, para poder fazer as variáveis separáveis, para poder calcular o método das variáveis separáveis. Então, agora, quem faz? Lembrando a troca que a gente efetua. A gente chama a derivada segunda de v dv dx. Ó, a gente troca a derivada segunda por v dv dx. Aí sim, a gente pega, separa as variáveis, deixa um lado só x e do outro lado só v. Pega esse dx, passa multiplicando, e esse v menos 1 passa dividindo. Ó. Fica v dividido por v menos 1, dv, igual o dx passa multiplicando x cubo vezes dx. Então aqui já está separadas as variáveis, a variável v da variável x. Integro para tirar os diferenciais aqui, né? Esses dv dx são os diferenciais. A gente integra dos dois lados. Integrando dos dois lados, vai ficar a integral de v sobre v menos 1 dv igual a integral de x ao cubo vezes dx em relação a x, né? Essa integral de v sobre v menos 1 dá v mais ln de v menos 1, a integral, né? Eu fiz na calculadora, normal, pode ser. Essa daqui para cá pode ser feita na calculadora, o procedimento daqui, não, essa resolução não pode ser. Essa integral daqui para cá pode ser feita na calculadora numa boa. Integral de x ao cubo é x na quarta sobre 4. Aí, mais C1 da primeira integral, já que ela não é definida, mais C2 da segunda integral, que ela não é definida. Tá? Lembrando, e todo esse processo tem que ser feito à mão, o que pode fazer é só essa integralzinha aqui, ó, daqui para cá, na calculadora. Se já fizer direto a resposta final, tá errado, tá? Não fez conta nenhuma, tem que ter as contas e demonstrações. Aí o que eu fiz aqui? Só para ficar igual a resposta da lista, passei o x na quarta sobre 4 para a esquerda e o C1 para a direita. Então fica menos, já que ele é positivo na esquerda, passa negativo na direita. Desculpa, ele é positivo na direita, passa negativo na esquerda. E o C1, que é positivo na esquerda, passa negativo na direita. Constante menos constante é constante. Então, para ficar exatamente igual ao da lista, v mais ln de v menos 1 menos x na quarta sobre 4 igual a c, constante. E aqui acabam as equações autônomas. Tá? E acaba a nossa revisão. Acaba aqui os slides. Vou deixar aberto aqui caso alguém tenha uma dúvida. Questão. Na lista não tinha redução de ordem, porque foi atualizado, né, a ementa, e eu acabei não atualizando, infelizmente não atualizei a lista, peguei a lista do ano passado, que era com a ementa anterior, não atualizei e não coloquei na lista. Então, se não tem na lista, não dá para, não tinha como estudar, né, só com os exercícios de sala de aula, não eram suficientes, não cai na prova. O que cai na prova? Tudo que a gente viu hoje, então. Sistema de equações, diferenciais, equações de segundo grau, equações de terceiro grau, transformada de Laplace e equações autônomas. Tá? É isso que cai na prova. Eu já vou colocar lá na sala virtual. Alguma dúvida, pessoal? 9h27.